noite, pessoal começando a entrar aí na nossa live. Esperando a Ana Paula Vergux entrar. Boa noite, todo mundo. Já estavam com saudades das lives aí? Vamos esperar, vou avisar a Ana Paula que eu já entrei. Entrei. Boa noite, Estevão. Boa noite, Wagner. Pessoal entrando aí. Edileia, Patique, Pedro. Galera entrando aí. Obrigado pela audiência. Luana, Carlos Leal, Maria Gabriela. Deixa eu só perguntar para ela aqui. Ah, entrou. Pera aí. Deixa eu falar aqui, Ana Paula. Aguardando a Ana Paula entrar. Chamei ela aqui. Opa! Boa noite. Ô, tá virado assim, né? Isso, sem deixar em pé. Aí sim. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, você, Fábio? Tudo 100% também. Deixa eu só arrumar melhor aqui minha câmera para ajustar aqui. Que ela comeu um pouco. Espera aí. Isso vai dar. Opa, acho que agora vai. Primeiramente, né, de novo, te parabenizar pela eleição. Foi eleita, escolhida pelo comissão de atletas. Os 8 atletas, teve uma votação boa, né? E aí, Sim. como é que é agora o desafio? Primeiramente eu tenho só a agradecer, né? E eu sei que é um trabalho muito difícil, porque a gente tem que conseguir falar com todos os atletas e membros, né, da canoagem, quem faz parte da canoagem como um todo, todas as modalidades, né? A gente tem modalidades olímpicas, modalidades não olímpicas, e a gente tem que tentar entender um pouquinho de todas, né? Para tentar ajudar todas. Então eu sei que é uma missão complicada onde eu vou ter muita coisa para aprender. Legal. Deixa eu só pegar aqui a reportagem só para a gente relembrar. Então, foi a nova comissão de atletas que foi eleita agora no mês passado, né? Você foi eleita como presidente, o Estevão, que já está online, também foi eleito como vice, né? A Ana Paula Vergux é a representante da canoagem velocidade ao lado do Isaquias. O Estevão e o Rufino são da paracanoagem. Nós temos também eleito da canoagem slalom o Thiago e a Ana Sátila. Nós temos também o Luciano Ponce, júdice da canoagem oceânica, o Pedro Henrique Avance Aversa da canoagem descida e o Lúcio Scartesini Lopes da canoagem maratona. Como que foi? Vocês já criaram um grupo, vocês já estão discutindo. Como que foi esses primeiros dias, Ana Paula? Eu tô achando bem interessante, assim, eu tinha um pouco de receio, né, das nossas ideias não baterem, mas nas primeiras conversas, é um grupo muito determinado e com um objetivo, todos com objetivos iguais, que é de conseguir fazer a canoagem chegar no topo mais alto que conseguir, né? Que é pódios e os atletas poderem representar bem o nosso país, né? A gente achar ferramentas para que isso aconteça. Então eu vejo assim que todos os membros falam a mesma linguagem. Então eu achei muito interessante, não tem ninguém puxando para trás. Muito pelo contrário, são pessoas muito querendo as coisas. A gente percebe muito, Ana Paula, que vocês são a segunda gestão da comissão de atletas, correto? Então, Isso. pouco se sabe ainda em relação aos poderes e ao que uma comissão de atleta pode representar para uma entidade, né? Tem, inclusive, às vezes os atletas sempre vêm naquela questão, o que eu querem pedir coisas da entidade, mas não sabem que através da comissão de atletas eles têm um poder forte na governança para solicitar ações, solicitar mudanças. O que você pensa em mudar daqui para frente essa visão que os atletas têm? Ou como que você acha que a comissão de atletas pode se tornar mais representativa no dia a dia dos atletas?
Então, eu ainda não sei muita coisa sobre a comissão de atletas. Uhum. O que que a gente pode, o que que não pode. Até hoje eu tive uma dúvida, fui tirar com o João Tomazini, porque muita coisa a gente vai ter que ir se informando. Então, a questão é que os atletas, o que eles tiverem de dúvida e de ideias que a gente pode estar levando para a confederação, e a gente também, dentro do nosso grupo, dialogar e achar interessante, com certeza a gente vai levar. Eu acredito assim que nas equipes de treinamento, hoje, as equipes permanentes, a gente teve. Foi uma das coisas que a gente dialogou na nossa primeira reunião, foi que a gente então tinha o patrocínio do BNDES. E alguns atletas acham que esse dinheiro não foi muito bem, digamos assim, administrado. Mas não só pela confederação, até pelos próprios atletas que lá estavam, muitas vezes não deram valor para aquilo que a gente tinha. Então é isso, a gente está conversando com os demais atletas, debatendo o que a gente pode melhorar. A gente tem a equipe permanente feminina vem para Cascavel, então a gente já tendo aquele conhecimento do passado, junto com conversando com o Álvaro, com o Thiago, que são da comissão de treinamento, né, da confederação, a gente está dialogando isso, né? E os atletas que também já fizeram parte da seleção ou que pretendem fazer parte da seleção também vêm com ideias, porque o que a gente quer é que a canoagem funcione, que as pessoas façam questão de estar praticando a canoagem, né? Seja nos clubes ou dentro das seleções. Então é isso que tem que buscar. A pessoa está se sentindo bem onde está. Sim. Eu vou ler então só para você saber também, você já deve ter se inteirado, mas também para as pessoas que estão online para entender um pouco mais quais são as missões, qual é a missão e o objetivo da comissão de atletas, que está dentro do regimento. O artigo 3º, a comissão de atletas da CBCA tem por missão representar os atletas perante a Confederação Brasileira de Canoagem, fortalecendo assim os laços de comunicação e interação entre as partes. Isso vocês já estão fazendo e esse é o principal objetivo que vocês querem nessa gestão, concorda? Sim. Tá. Ó, a comissão de atletas da CBCA tem como objetivos, dentre outros, estabelecer um ambiente de discussão onde os atletas da canoagem brasileira possam compartilhar informações e ideais relacionados às competições no âmbito municipal, estadual e nacional, aos Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, pan-americanos, sul-americanos e outras competições de natureza semelhante, bem como as ações a serem realizadas em prol da modalidade da canoagem. Então, constantemente entra dentro da questão da discussão dos eventos e ações que vocês podem propor. Então, a comissão de atletas, porque assim, a gente percebe, não sei se eu percebo muito rodando os eventos, que às vezes o atleta fala, mas esse evento poderia ser feito dessa forma, ou poderia ser feito da outra forma. A comissão de atletas pode ajudar nisso, não concorda? Com certeza, eu acho que é isso que a gente. É a nossa função. É escutar, ver se é coerente, porque às vezes a pessoa também briga por uma coisa. Se você explicar por que está se passando daquela forma, a pessoa também entende. Porque eu participo de campeonato brasileiro há 13 anos. Então, muito de campeonato já foi melhorado. Antigamente era muito diferente do que é agora. Então, eu vejo assim que a confederação também vem tentando melhorar as condições dos atletas nos eventos. Então, é claro, se alguma pessoa, um atleta ou um chefe de equipe chegar para a gente e falar tal coisa pode ser melhor, a gente vai discutir na comissão de atletas e se realmente for viável, a gente vai levar isso para a confederação para ser debatido e melhorar cada vez mais os campeonatos, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar escutando o tempo todo a demanda que os atletas têm. Essa questão eu acho interessante, você colocou aí em relação porque às vezes as pessoas acreditam que pode ser X, mas para chegar a X tem Y, Z, W por trás.
que necessariamente não chega no X, mas como que pode tentar chegar próximo do X, né, para conseguir algo. Você Isso. agora, na comissão de atletas, eu acho que e você também tem na sua família também dirigentes de uma associação, sabe como funciona. Eu acho que é importante que tenha essa visão do outro lado, não só da visão do atleta, mas sabe que para ter um objetivo fim precisa de ter todo um passo, né, para tudo isso, não é mesmo? Exatamente. E é isso que a gente tem que estar passando também para os atletas, né? Porque assim como a gente escuta dos atletas e leva até a confederação, eu acredito que também a gente tem uma posição de levar da confederação aos demais atletas, o ponto de vista também da confederação, e chegar a ter um diálogo, não sempre só criticar, né? É claro que se eu tiver que criticar, eu vou criticar, mas a partir do momento que eu tiver que elogiar, eu também vou elogiar. Então, isso que eu acho que os atletas também poderiam se conscientizar um pouquinho, né? Criticar, sim, mas quando tiver que elogiar, vamos elogiar também. Uhum. Entre aqui, dentro do artigo 4, o item 2 aqui diz também que certificar que o planejamento adotado para o desenvolvimento da canoagem em suas diversas modalidades está de acordo com as demandas técnicas e estruturais necessárias. Então, assim, é uma questão muito complexa. Às vezes, bola-se um planejamento e a comissão de atletas tem uma possibilidade também de fazer um ajuste, solicitar, né, no caso, uma mudança ou opinar sobre isso, né? Isso eu acho importante. O que você acha que você agora na comissão de atletas, presidente da comissão de atletas, pode ajudar no desenvolvimento de novas bases ou se o planejamento das modalidades estão de acordo? Eu tenho um exemplo, eu vou dar um exemplo da canoagem de velocidade, mas isso não deixa aqui, em momento nenhum, de lembrar que a gente está por todas as modalidades, né? O slalom, a oceânica, a descida, o caiaque polo, então todos os que fazem parte aí da confederação. Então, só o meu exemplo é da canoagem em velocidade. Eu acredito assim, eu participei da seleção de 2015 a 2017 em Curitiba. E muito que eu vi que não deu certo foi porque tinha o caiaque masculino, o caiaque feminino e a canoa masculina e feminina e categoria júnior. No feminino tinha categoria cadete, júnior e sênior. Então, o que eu falo? Eram 3 técnicos mais os seus auxiliares. Então, a gente tinha briga diariamente. Então, às vezes, um pouco que não deu certo o BNDES foi porque tinha muita gente com ideias muito diferentes. Fulano tem, eu não tenho, e foi uma briga muito grande. Então, a gente já ia treinar assim, poxa, mais um dia de briga. Então, o atleta já não se foca tanto no treino, vai focando nos problemas. E às vezes a gente até pode não ter uma estrutura muito grande, mas um treinamento sai bom porque o atleta está satisfeito com o lugar que está treinando. Então, Uhum. eu acho que é isso. É uma bagagem hoje que eu tenho, e os demais atletas também têm, da comissão de atletas, e a gente tem que passar essa vivência. Olha, será que não é melhor fazer diferente? Agora, a confederação separou, colocou a seleção masculina num lugar, de canoa masculina num lugar, de canoa feminina em outro lugar, a seleção feminina vem para Cascavel, a masculina está em. Esqueci o nome, mas em São Atibaia. Paulo, né? Atibaia. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, e a partir do momento que tiver tudo em funcionamento, os técnicos das seleções também têm que dialogar numa ação futura que dê certo também, que eles falem a mesma língua e para o bem dos atletas. Então eu sempre falo, vamos se colocar no lugar dos atletas, o que vai ser bom para os atletas, para a gente poder executar o nosso treinamento da melhor forma possível. Uhum. Então, eu acho que é esse tipo de ideias que a gente pode estar levando e estar arrumando em algumas. Claro que
o Álvaro, o Thiago. Eu não sei quem são das outras modalidades, tá, Thiago, Fábio? Então eu até peço desculpa, mas com o tempo a gente vai saber. Mas É, a, não, entendi, mas pode continuar. Então, eles formulam o planejamento, tudo, mas se a gente vê que alguma coisa está se repetindo, que a gente já viu no passado que não deu certo, a gente vai tentar também argumentar e ver se a gente pode mudar algum ponto. Uhum. Ó, gostaria de agradecer a galera que está entrando aí. Nós já estamos já com 20 pessoas. Ó, teve mensagens. O Givago mandou parabéns para você aí, Ana. Boa sorte nesse novo desafio. O Eco Remada também dando um oi. Luan sobre rodas. Igor Tofalini. Tem uma galera. O Daniel, Breno, o Dirley. Tem uma galera. Ó, o Lauro Pinda está aí também online. Tem uma galera grande. Quem quiser mandar alguma pergunta aí para Ana, só mandar aí que a Ana responde, né, Ana? Ó, o Isaquias aí, ó. Ó, o Isaquias dizendo que a nossa comissão vai ajudar bastante a canoagem. Com certeza, Isaquias. Na verdade, Ana, eu acho que vocês formaram um time muito bom. Eu acho que, pelo que a gente conheço vocês quase praticamente todos, a gente percebe que todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que é melhorar as modalidades. Vocês estão empenhados com um gás total para entrar aí. E eu acho que eu queria que você mandasse um recado, assim, principalmente para esses atletas que estão online. Eu volto a bater nessa tecla, como que vai funcionar essa comunicação de vocês? Eu vejo que, por exemplo, canoagem slalom, ela tem um grupo no WhatsApp. Para a canoagem, eu sei que também tem. Não sei se a canoagem velocidade tem. Então, esses grupos, eles ajudam a passar informação, vai ser dessa maneira. Nós, aqui da Confederação, também deixamos as portas abertas para vocês passarem algumas coisas que vocês precisam, né? Como que vocês já têm uma decisão, uma ideia disso? Então, Fábio, eu tive conversando com o Estevão, que eu não conhecia, mas agora desde da eleição e tal, que a gente se conheceu na primeira reunião, ele é uma pessoa que eu tenho conversado constantemente. E é uma pessoa que eu não conhecia e que me mostra, assim, mesmo por telefone, que é uma pessoa muito íntegra, muito. E ele é uma pessoa cheia de ideias. Então, ele deu essa ideia para a gente montar um grupo de WhatsApp dos membros da Canoagem Velocidade e para a gente dialogar, para os atletas trazerem para nós também algumas ideias, né? O que a gente vai estar levando para a confederação. Então, claro que isso é uma ideia. Eu não coloquei em prática ainda. Acho que para essa próxima semana a gente já coloca isso em prática, para a gente já começar a trabalhar como um todo a canoagem. Uhum. Até quero comentar um episódio interessante assim em relação à comunicação. Nós tivemos um episódio na semana passada, até o Estevão estava direto com nós ali, e o Léo, que está online também, em relação a um veículo de imprensa pequeno aqui do Paraná que falou em tom jocoso com atletas da paracanoagem. Nós decidimos uma estratégia de comunicação, que vem uma carta dos atletas, e vai sair, eu acho que amanhã, uma reportagem. Nós transformamos uma situação em um problema em uma solução, mostrando o potencial e o que o esporte fez para uma pessoa com PNE, né? O que mudou na vida dessa pessoa. Então, é isso que eu digo. O Estevão veio com uma solicitação, vieram com uma demanda, nós ajustamos como fazer da melhor forma com o CPB, no caso das outras modalidades com o COB e as não olímpicas é com nós mesmos que definimos, mas de uma maneira que saia integrado e a gente consiga ter um ganho melhor. Então, eu digo para você, dentro dessas comunicações que vocês precisarem com a gente, pode conversar. Vou te dizer outros pontos aqui, eu acho interessante na missão da Comissão de Atletas, ó, representar os direitos e interesses dos atletas da canoagem e formular recomendações a este respeito. Ó, um outro ponto importante. Incentivar a presença feminina, assim como a inclusão de atletas com deficiência no esporte. Apoio ao desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte. Incentivar e apoiar o desenvolvimento das categorias de base da canoagem. Eu acho que você vê que é um mix, né, bem complexo que a comissão de atletas pode ajudar
no contexto geral. Você, assim, qual que você vê como um sonho seu? A gente percebe muito, vê muito no dia a dia, você que tem uma experiência, uma bagagem gigantesca, campeã pan-americana, medalhista pan-americana, melhor ajustando. Então, assim, queria que você falasse qual que era o teu sonho de consumo, pensar assim na canoagem. Eu gostaria, assim, de deixar um legado, principalmente para a canoagem feminina, sabe? Um dos pontos ali que é alavancar a canoagem feminina, então esse é meu sonho. Tanto que, para mim, é um prazer enorme a canoagem feminina estar vindo para Cascavel, porque é uma cidade muito bonita, quem conhece. O lago municipal é no centro da cidade, então a gente poder começar. O nosso clube também, hoje a gente tem uma participação grande de meninas, então é isso. Se eu puder alavancar a canoagem feminina, esse é meu sonho. E para mim é um prazer imenso estar dividindo essa comissão de atletas com a Ana Sátila. São duas meninas e a Ana Sátila é fera na canoagem slalom. Então eu acho que a gente tem muita figurinha para trocar aí de ideias. Acho que vai ser muito bacana essa troca de experiências. Essa galera do Então Oeste, né? Cascavel, é canoagem de velocidade, Foz do Iguaçu, canoagem slalom. isso. Mas assim, que nem você falou, tá tendo uma integração muito com o Estevão. Em relação às modalidades não olímpicas, assim, eu tive algumas experiências, alguns eventos, e tipo, eles têm uma situação muito mais complexa em termos de. Porque, por exemplo, os recursos do COB não atende modalidade não olímpica. Do Não olímpicas, CPB não. é só para canoagem. Como transformar uma possibilidade de ajuda para essas modalidades não olímpicas? O que vocês acham que podem contribuir com a experiência? Então, a gente até tem a pauta da próxima reunião, é essa. Cada atleta da comissão de atletas vai trazer ideias para alavancar a sua modalidade. E uma das ideias que eu já dei na outra reunião, e o João Tomazinho também estava junto, né? Porque ele abriu a reunião apresentando, né? Dando parabéns e tal, e depois saiu. Então ficou só os membros da comissão. Sim. Então, uma das ideias, a princípio ainda vão ter mais, né? Porque a gente ainda vai se reunir na semana que vem para já pôr no papel as ideias de cada um. Mas que nem eu vejo muito a canoagem maratona e a canoagem velocidade, elas podem andar juntos se a gente conseguir mexer um pouco no calendário. Porque os Claro. mesmos atletas que competem em velocidade, o período de base nosso é remalongo. Então, se logo ali na base, no período, nas primeiras semanas, depois de um mês ali treinando base, poderia que os Olha que atletas da legal. canoagem velocidade participariam. Assim, os atletas de maratona também poderiam estar participando da canoagem velocidade. Então, eu acho que se a gente. Eu não sei se isso daria certo, né? Então, tem tudo uma coisa a ser estudada. Porém, eu acho que se a gente jogar essas ideias e ver se dá certo, vai estar um número maior de participantes num campeonato brasileiro de maratona, o que pode gerar. Imagina o Isaquias participando de um campeonato brasileiro de maratona. É um chamariz para patrocinadores, para fazer um evento grande. Então, ele poderia participar se o campeonato for numa data diferente, numa data que propicie ele a ir para essa competição. Então é isso. E aí a gente analisar cada modalidade, se dá para quais ajudas que a gente, mesmo não fazendo parte do mesmo dinheiro, a gente pode estar se ajudando nessa forma. Então eu É, acredito que outras modalidades também podem entrar. Eu acho que o rafting pode entrar na canoagem slalom também, não sei. é, Não o, faço ideia. é que o slalom hoje ele não faz mais parte da CBCA, né? Ah, tá. Tá, mas assim, Foi por mal. exemplo, uma situação, por exemplo,
a gente teve a Copa Brasil de Paracanoagem em São Paulo. Eu até tive uma conversa lá com o Mauro, lá do Caiaque Polo, nós estávamos discutindo. Por quê? Quando a canoagem faz uma Copa Brasil que tem apoio do CPB, ou a gente tem, perdão, do CBC, e tinha do CPB ali também, mas nós temos, por exemplo, uma estrutura que já está sendo montada para uma modalidade, necessariamente, a gente poderia encaixar outra prova. Por exemplo, lá no meio, que foi feito na raia da USP, poderia ter sido feita uma prova de caiaque polo. Então, Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa dessa união das modalidades. Que nem você falou, canoagem maratona, pega uma oceânica e onda, por exemplo. Uma Sim. prova legal que dá para ser feita. Uma canoagem descida slalom, que nem já teve um Mundial em Pou em 2000, não lembro que ano que foi 2017, se não me engano, que eu fui lá. Teve o Mundial de canoagem slalom junto com canoagem descida. Então, pode ser feita uma mão lavar a outra, uma ajudar a outra, e acaba, que nem você falou, movimentando cada vez mais as duas modalidades. Sim. Até mesmo a oceânica, o atleta da maratona pode estar participando, né? Assim, eu nunca remei oceânica, mas eu acredito assim, o Sebastião Quatrin rema, tem o Marcos, agora não vou lembrar o nome, também rema a velocidade, vai para campeonatos de oceânica, então também é interligado, também daria para envolver a canoagem oceânica. Então, nesse ponto, e fora outras ideias que os atletas também podem vir trazendo para a gente na comissão de atletas, né? Ou até outros atletas de fora, né? Claro, a gente vai estar sempre aberto a isso. A ideia é para a gente evoluir na canoagem. Uhum. E tudo é bagagem. Para mim, eu participei só de dois campeonatos de maratona. E participaria de muito mais, porque é uma prova que eu gosto. Só que, às vezes, o brasileiro de maratona vem numa época que já não é mais dentro do cronograma. Então, não tem como remar. Então, se ajustar isso, melhora bastante. O que você... vamos falar um pouco agora também, além disso. O que você está fazendo nessa época de pandemia aí? Como estão os treinos, preparação? Qual que é a orientação que você vê, por exemplo, porque a situação que está passando, vários outros atletas também estão na mesma situação, né? Sim. Aqui em Cascavel, o Lago Municipal está fechado, né? Porque é um parque, então aglomera muita gente, então ele está fechado. Então, consequentemente, a gente também não pode remar. E eu estou de acordo, eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? Se a OMS diz isso, a gente respeita e tocamos o barco. Então eu trouxe todo o equipamento de musculação que tinha lá no lago, eu trouxe para casa da minha mãe. Então eu estou aqui fazendo musculação e desde a semana passada, que deu uma aliviada um pouco na quarentena, eu saio correr. Senão eu fazia o aeróbico aqui em casa mesmo. Estava fazendo na casa da minha mãe mesmo. Então é isso, eu mantive o aeróbico e a musculação. Eu tenho equipamento que simula a remada, que por sorte, eu não sei o que deu, eu fiz. Um equipamento que tem em outros lugares, então eu mandei fazer, ficou pronto em janeiro. Então eu até não usava muito, agora eu uso direto. Então, felizmente eu consegui me programar bem com isso. Então é isso. A gente vai se virando. Claro que algum peso eu já ganhei, eu vou ter que remexer bastante para recuperar o físico que eu estava me sentindo muito bem nos treinamentos, mas infelizmente não tem o que fazer, né? Quando puder voltar com o pique todo, né? Uhum. O Igor Tofalini falou aqui, uma ideia bacana, Ana, creio que acaba fomentando mais essas outras modalidades, que é aquela questão que nós comentamos sobre fazer eventos compartilhados, né? Daí o Cláudio Bertocello, 1234, perguntou o seguinte: quais são as prováveis metas para as categorias de base que a gente citou lá? O que você acha que poderia ser trabalhado nessas categorias de base? Então, a princípio, até onde eu sei, não sei muito, mas a seleção feminina que vem para Cascavel é a base, né? Então, são menores e cadetes.
Então, e aqui no nosso clube a gente já tem algumas cadetes e menores, e é fomentar isso, né? É trabalhar da melhor forma, porque o desenvolvimento delas. Porque eu vejo no feminino, principalmente, as meninas chegam na categoria júnior e elas dão uma desanimada pelo fato de muitas vezes ter que escolher entre o esporte, a faculdade. é, E eu digo, dá para conciliar os dois, então é isso o caminho que a gente tem que estar mostrando para as meninas. É, Uma outra coisa que eu sempre falo aqui para as atletas, e isso vale para todos, é gostar de remar R1, que a gente fala que é uma remada que a gente está mais focado na técnica da remada e tal. Que muitas vezes o atleta não gosta daquele movimento repetitivo, 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 mas é importante. Então, a gente saber trabalhar com a equipe, a base, para ter um futuro na canoagem, né? Não chegar a júnior e encerrou a carreira. Não, então é muito importante a semente que a gente planta nos mais novos, eles vão levar para a vida inteira. Então é esse cuidado que a gente sempre tem que ter com os mais novos, para que É, eles sejam frutos depois que a colheita vai ser produtiva. ó, o Acetofalini aqui, Cascavel apoiando a escola de canoagem. Daí ele fala, daí ele fez algumas falando isso, família Vergux arrasando, Vergutz, né? Ó, o Lauro É. Pinda. Ó, o Lauro Pinda mandou também uma frase. Para reforçar essa pergunta sobre a base, hoje temos a seleção de base de canoa de cadetes masculinos e femininos já em funcionamento. Então é legal essa lembrança do Lauro. Acho interessante uma coisa, porque assim a base ela é o início de tudo, né? Não tem e eu acho que o que você vê como um atleta que já tem uma carreira grande no incentivo para a base, principalmente porque muitas meninas que iniciaram como você, elas acabam olhando e querem chegar um dia a uma carreira igual você tem. O que você acha que pode servir como atleta de estímulo para essas novas bases? Eu acho que hoje a gente tem que ter clubes com uma estrutura boa, que elas tenham atenção adequada. Por exemplo, aqui em Cascavel, a gente, da seleção feminina, a gente vai ter muito cuidado em elas terem uma estrutura boa, né? A confederação já mandou barcos, então elas vão ter material de ponta e eu acho que o que falta um pouquinho é diálogo. Diálogo para dizer para essas atletas que nada é fácil. Às vezes, você chega num campeonato brasileiro como menor, não é sempre, mas às vezes você chega num ano e uma determinada categoria ela tá fácil, né? Às vezes não tem tanto adversário e tal, e uma atleta ela vai e ganha. Claro, ótimo, parabéns. Só que no outro ano, que ela vai pegar adversárias, talvez até de uma outra categoria, e essa categoria está muito disputada, e acaba ficando até sem medalha. E essa atleta acaba desanimando, porque hoje o Campeonato Brasileiro, principalmente no feminino, eu vejo uma crescente grande, tanto categoria menor quanto a categoria cadete. Tá tendo mais atletas, isso é bom. Só que isso dos últimos 2 anos para cá. Então, eu vejo que está melhorando e isso é bom. Mas a gente tem que cuidar para a atleta, quando ela chegar numa determinada categoria e perder, saber que para o próximo ano ela vai ter que treinar mais, não desanimar, porque é uma batalha diária, né? Cada treino conta. Então é isso. Eu acho que também temos que trabalhar o psicológico dessas atletas para elas chegarem a chegarem no sonho delas, né? Eu acho que todo mundo que começa a canoagem ou começa no esporte tem um sonho. Então a gente tem que estar conversando com elas sempre para
Para para elas estimulando, conseguirem. né? E eu também estou aqui para mostrar a minha vida, né? Também nunca, não foi nada fácil. Então, o ano de 2017, para mim, eu sempre falo para os 2017, eu falo para os atletas aqui do clube que não foi fácil. Eu saí da seleção, falei para o Álvaro, eu falei, Álvaro, eu não estou rendendo, vocês estão gastando dinheiro comigo e eu não estou rendendo. Então eu vim para casa, batalhei tudo sozinha, com o apoio do Álvaro, ele mandou um barco. Então eu cheguei no ano de 2019, consegui repetir a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos. Então, você também tem que saber passar isso para os atletas. Nem sempre você vai estar bem, mas você tem que buscar o que fazer para estar bem. Né? Às vezes você vai ter que sair de um lugar. Ah, eu quero fazer tal coisa. Você sai e faça e tenta isso. É interessante. Eu lembro essa tua fala falando do teu empenho. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Álvaro e o Álvaro me disse assim, você, o Wagner, comentou bastante que o empenho pessoal de vocês contou muito pelo resultado da medalha que vocês tiveram lá em Lima, e ele falou bastante disso. Voltando a comentar, só aproveitando os comentários do pessoal que o Lauro comentou, achei interessante essa questão, por exemplo, das canoas cadete masculino e femininos, que tem a base também com os talentos, ou seja, essa integração, que nem eu falo que vai acontecer em Cascavel, vai estourar Cascavel, é você pegar o iniciante com alguém que já é um projeto completo, como é você, no teu caso, porque existe um estímulo, né? Eles olham, estou treinando com o melhor do Brasil, estou treinando com um atleta que ganhou uma medalha, participou dos Jogos Olímpicos. Isso é motivador, né? Eu espero que seja. Se eu puder ajudar em alguma questão com essas meninas que vêm, e eu vou estar lutando para isso, sabe? Se Sim. eu servir de algum estímulo para alguém treinar mais, ótimo, vou estar ali ajudando diariamente para que isso aconteça. Beleza. Ó, o AC Tofalini falou que o Igor Tofalini é um exemplo de superação e determinação, sem dúvida, né? Sem dúvida. Sem dúvidas. Aqui, ó, o Fernando, o professor João Vitor Machado já vem fazendo isso em Guararema com alunos, dedica e dando resultados em competições e um belo trabalho. Sim, o João Vitor, eu lembro, o João Vitor, um grande amigo, faz um trabalho belíssimo em Guararema, já tem uma galera. Tem ali da canoagem slalom, eu cito a Milene lá em Piraju, que também a Milene corre que nem louca para fazer as coisas e conseguir levar uma galera. A Neuza lá de Tibagi, o Jean lá de Três Coroas também, que faz um trabalho gigantesco. Daí nós temos a galera aqui em Foz do Iguaçu do Menizo Lago, Angel, Maiara, o Guto para a canoagem. Então nós temos assim, eu sempre bati a tecla, nós tivemos algumas reuniões que as pessoas, acima de tudo, elas têm algo em comum que tem com você, comigo, com uma galera. A paixão pelo esporte. Então, assim, eu acho que essa é a ligação maior, né? Ó, aqui, deixa eu Não, ver. Pode falar. eu só parabenizo assim, as pessoas que têm esses excelentes trabalhos nas suas cidades, porque a gente sabe que não é fácil. Eu vejo aqui hoje quem coordena o nosso clube é a minha mãe, a Sueli, e nessas questões burocráticas, né, de ir na prefeitura e nos lugares conseguir apoio, e a Cláudia Bertoncello, que é uma das que fez a pergunta aí. Então, elas são as duas batalhadoras. Claro, tem muitos mais, né? Mas elas, assim, eu vejo que diariamente, eu vou falar da minha mãe, porque todo dia eu vejo ela saindo de casa e buscando. E então, não é fácil conseguir um trabalho bonito, sabe? Muitas pessoas acham que poderia estar melhor, isso e aquilo. Então, hoje você me falar de projetos que estão dando certo, eu tenho só admiração muito grande por essas pessoas, sabe? E sempre lutar para aparecer mais clubes, mais projetos dando certo. Então é isso, para a canoagem crescer, né? É isso que eu falo, é o amor pelo esporte mesmo que a gente tem. E senão acho que na primeira dificuldade a gente já tinha caído fora, né?
É verdade. Ó, o Gelson Moreira Souza falou assim: importante ter um diagnóstico como funcionam os projetos esportivos de cada clube de canoagem. O Estevão complementou: essa é a parte mais importante, estar com a cabeça boa. O emocional conta muito, o AC Tofalini falou. E ó, o Lauro ó, antes de só para você comentar em relação de como funcionam os projetos esportivos de cada clube, eu acho interessante, né, vocês fazerem uma conversa com os atletas até para avaliar. E o Lauro falou uma outra questão aqui, ó. Vale salientar também a importância dos diretores de clube estarem se aperfeiçoando e se atentarem às políticas públicas para o esporte, pois existem muitos projetos acessíveis aos clubes. Com certeza, você vê, às vezes, a solução está mais perto do que a gente imagina, né? Pois Pegar a é. experiência do outro pode se tornar. Nada impede, por exemplo, de um clube fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte com uma empresa do lado que tenha oportunidade. Cascavel, que é uma área industrial aí grande, vocês fizeram agora com a Nota Paraná, não é verdade? Isso. Por enquanto ainda não estamos arrecadando muita coisa, porque aqui em Cascavel tem 2 clubes, então é mais difícil. E os dois têm a Nota Paraná. Então, assim, mas claro que é um projeto bom, é a hora que engrenar também é um dinheiro que vem a somar, né, para a gente estar desenvolvendo a canoagem. Até com esse dinheiro da Nota Paraná, a gente está pagando o CBC, que a gente vê como muito importante essa, esse comitê, né, Sim. brasileiro, sim. Eles ajudam muito na questão das viagens, então hoje um clube não, dificilmente consegue levar os atletas com uma estrutura igual o CBC leva para os campeonatos, né? Então é um valor difícil para o clube, porque não é vou dizer que não é um dinheiro fácil que a gente consiga juntar tão fácil, mas vale o esforço, porque depois vem a recompensa disso tudo. Então, foi algumas coisas que a gente está conseguindo, né? A gente tem outros projetos também encaminhado aqui no clube. E é isso que você falou, Fábio. A gente está dialogando com os outros clubes. Tudo que a gente conquistou, a gente poder passar para os demais clubes. O que os outros clubes vêm conquistando também, passar o que, né? Se a gente puder ter esse diálogo, né? Porque eu não acho assim que se eu tiver e o outro conquistar, eu vou estar perdendo. Muito pelo contrário. Juntos Aí somos mais fortes. juntos somos mais fortes. A gente vai chegar num campeonato onde os atletas vão chegar mais junto, porque vão ter condições. A gente vai elevar o nível da canoagem, a gente vai ter tempos de provas de igual para igual com outros países. Então a gente já começa a levar o nível da canoagem brasileira para outro nível. Então é isso. A gente tem que dialogar. A gente não vai estar ajudando e deixando de fazer a nossa parte. Não, a gente vai fazer a nossa parte, ajudar o outro e assim por diante. Não vai faltar para nós porque a gente vai estar passando para o outro. É verdade. A questão, assim, até complementando do Lauro comentando em relação aos dirigentes, às vezes a gente é muito mais fácil a gente reclamar do que a gente correr atrás. Então, assim, isso equivale para o atleta, equivale para um dirigente. Essa questão do CBC, eu bati muita tecla, porque, assim, é um recurso apertado para você conseguir, mas o ganho que ele te dá, além das viagens, você pode fazer projeto para você ter equipe técnica, treinador, criar um CT e uma base sua com recurso de contrapartida. Então, assim, que nem falou, se você tem um dirigente aberto e que ele pense, no geral, para os atletas, para uma organização, o próprio clube cresce, entendeu? É uma situação assim, né? Exatamente, concordo. É. Ó, a Angélica Rosalem. Isso. Isso que a Ana Paula falou é importante. Conversar sempre com os atletas ou as atletas é fundamental, pois muitos se assustam quando chegam na seleção e o ritmo de treino e comprometimento com o treino. É verdade, não é verdade? Se assustam, né? Quando olham. Sim. Tem que ter uma. Eu treinei um ano com o Isaquias, tive a honra de treinar com ele e com o Erlon em São Paulo.
Eu acho que foi uma das vivências mais boas que eu tive na minha carreira, que, assim, e tanto com o Jesus no Morlan também, né? E, assim, a gente via um treino, pensava assim, nossa, mas isso aqui vai ser impossível de fazer. Aí você via o Erlon e o Isaquias fazendo, aí você pensava, não, tem que ir junto, vocês conseguem, também consigo. É isso aí. E o ambiente era muito agradável, sabe? Era o Jesus sempre muito bem humorado e sempre passando com as conversas dele sempre eram muito boas. Então, você ia num treino cansativo, no outro treino, você tinha vontade de ir, porque era um desafio bacana de você querer diariamente. Então, é isso que eu acho que os atletas, eu tento passar para os atletas, é aquele negócio, tá cansado? Mas o ambiente é bom, o treino, você consegue perceber a melhora. Então é isso. É, é bacana essa vivência e você está passando e conseguir fazer com que os atletas consigam enxergar que está evoluindo. E você está conversando diariamente com eles também, porque às vezes você vai chegar num dia que o treino não vai render. Então, para ele não desanimar, É né? verdade. Então é isso. Você tem que estar com um psicológico muito bom para entender muitas vezes que você teve 3 semanas forte, então com certeza na terceira você não vai estar se sentindo bem. Então é isso. É. Ó, o Aceto Falini diz que admira você, eu remo sorrindo, aí ligando. Muito motivador. Ó, tive o prazer de assistir pessoalmente algumas provas da Ana, Igor, meu filho, no Parque Náutico. Deixa eu ver, o Estevam, parabéns. Ó, juntos somos mais fortes. Vamos ver aqui, Mara Mufato dando os parabéns. Deixa eu ver, Cláudia bateu palma. Vamos ver se é mais uma pergunta. Ana Paula, sempre duvido seus conhecimentos sempre duvido. Não entendi, eu acho que eu entendi errado. Ó, o Isaquias mandou uma mensagem aqui também. Ana, qual a sua opinião sobre um brasileiro na Bahia? Quando fala em ter na Bahia, todos os atletas não gostam por causa da distância. Quando tem no Sul, todos os atletas da Bahia vai reclamar. Essa é uma questão do Brasil continental, né? Eu acho que tem que ser democrático, né? Se tem no Sul e os atletas da Bahia vêm do Sul para cá, por que os atletas do Sul não podem ir para a Bahia, né? Claro, tem que ser feita uma Sim. programação bem boa. Eu acho que o CBC vai ajudar muito nisso agora, né? Acho que é bem isso. Acho que agora que a maioria dos clubes estão conseguindo entrar no CBC e a gente vai ter como viajar mais com condições, né? Até eu acredito que viajar de avião até. Não tem por que não ter o brasileiro na Bahia. Até o ano passado, o ano retrasado, ia ser um brasileiro na Bahia, né? O nosso clube aqui já estava preparado para ir, mas acabou não tendo. Mas tem que ter, né? O Brasil, quando tiver lá, os clubes têm que se organizar, assim como isso aqui falou. A Bahia tem que vir para o Sul também tem que ir para a Bahia. Então E é isso. talvez uma outra questão que eu acho que é importante, minha opinião, estou dizendo minha opinião, dando pitaco, fortalecer campeonatos regionais, né? Se você fortalece campeonatos regionais, você fortalece os brasileiros. Então, você tendo, por exemplo, um campeonato forte na Bahia, que Bahia já tem campeonatos regionais muito bons, mas fortalecer um evento do Nordeste, um evento do Sul, e depois fortalecer os campeonatos nacionais, eu acho que pode ser uma saída. Porque às vezes um evento não precisa ter toda aquela estrutura gigantesca. Eu levo um exemplo muito grande em relação ao Jean lá que eu te falo lá, mais que conheço um pouco da canoagem slalom, conseguiu fazer um Pan-Americano com 20 e poucos mil reais, entendeu? Então, assim, a velocidade é uma outra estrutura, né? Mas igual, a gente pode pensar num campeonatos bons com poucos recursos também na nossa atual realidade, você não concorda? Sim, com certeza. Aqui em Cascavel, a gente, né, o Paraná, né? Nós ano passado que começou a ter de novo os campeonatos paranaenses, né? Porque já fazia um tempo que não existiam mais os campeonatos paranaenses.
Então, é fortalecer esses campeonatos. Eu acredito que a gente precisa fortalecer. E uma das ideias que eu joguei aqui no nosso clube, que a gente tem a raia montada agora em Cascavel. E para a inauguração da raia, eu dei a ideia de fazer um sul brasileiro, né? Então, chamar todas as equipes do sul e fazer uma inauguração. É uma ideia. Antes da pandemia, a gente não teria tempo para fazer esse campeonato, porque o prefeito queria inaugurar para ontem, tá certo, né? Ele fez o investimento, tudo. Mas agora eu acho que dá para pensar em fazer esse campeonato, esse evento. E não tem muito gasto, porque a raia está pronta, está toda a estrutura montada. Então seria só a arbitragem mesmo. E eu acho interessante, que nem você falou, fazer fortalecimento de competições. Os Vou te dar, atletas terem mais competições, né? sim, vou te dar um exemplo. O ano passado você teve em Santa Terezinha nos Jogos da Natureza ali que eles fizeram, não teve? Canoagem e Sim, velocidade. Esse evento poderia, por exemplo, utilizar a estrutura da raia em Cascavel, que eles dão um pouco de recurso, eles dão uma estrutura não tão grande, mas uma estrutura que propicie contratação de algumas pessoas. Esse evento pode ser transformado num evento com recurso do governo do estado, ao mesmo tempo com o apoio da prefeitura, e um evento sul-americano. Daí volta na mesma linha que o Lauro falou, da visão do dirigente, entendeu? Então, você tem a oportunidade passando à tua frente. Eu bati muito a tecla, inclusive, a gente comentando, e vai sair, agora não sei como que ficou, porque esse ano mudou tudo, mas a ideia é que a gente estava batendo a tecla, aproveitar essa mesma estrutura de recurso para fazer uma etapa da Copa Brasil de Caiaque e Polo em Foz do Iguaçu. Já tem as condições, verbas e que podem propiciar, atrair público. Então, não é uma estrutura gigantesca, mas pequenos parceiros e alguma coisa a gente consegue fazer, que nem você falou. Faz um campeonato sul aqui, né? Região sul. Faz um do Nordeste. Agora está começando a entrar a galera do Norte. E depois, mais tarde, você reúne todos esses grandes ganhadores no brasileiro. Não é verdade? sim. Então, E eu acredito assim que você fazendo mais eventos, os atletas também, quando você coloca uma Copa Brasil e um Campeonato Brasileiro no ano, eu acho muito pouco para o atleta saber em que nível que ele está. Eu acho que quando ele tem mais campeonatos, ele já vai, fui na Copa Brasil, não fui tão bem. Vou me dedicar mais. Aí ele vai para um Campeonato Paranaense. Lá ele já vai ter uns adversários que ele teve na Copa Brasil. Poxa, já tirei alguma distância. E assim batalhando para um campeonato brasileiro. Isso ajuda a melhorar o nível da canoagem também. Porque os atletas vão vendo. Porque eu percebo nos atletas nossos do clube, como tem poucos campeonatos, eles perdem a referência. E muitas vezes acabam se acomodando, porque, treinei, eu acho que já estou bem. Mas não tem a competição para saber se está bem mesmo. Então, falta um pouco. mas interessante, eu acho que estou propondo já demais, né? Mas falando em relação à comissão de atletas, talvez assim, sabe, tentar estimular pequenos campeonatos regionais, propostas, não precisa ter uma estrutura, mas tipo Cascavel, imagine, pega uma estrutura de Cascavel ali para montar alguma coisa que começa a estimular mais tarde, que tem ideia de fazer aqui Lago para cima, faz em Cascavel um centro, traz uma outra galera de Curitiba para ir. Não tem hotel, não tem dinheiro para hotel. Vamos negociar uma escola, um alojamento de uma escola. A Prefeitura de Cascavel, com certeza, vai apoiar numa situação dessa. Aqui em Foz, por exemplo, quando tem campeonato, algumas crianças dos projetos ficam em escolas aqui, que a Prefeitura cede numa parceria. Então, eu acho que precisa a gente, essas conversas, né? Desenvolver essas ações. Fazer um paralelo, Exatamente. entendeu? Agora que você já tem a Uhum. raia montada, fica muito mais fácil, né? Sim. Uhum. É isso aí. Considerações finais para a gente encerrar, que nós estamos quase uma hora aqui de conversa e nós tivemos um público bem cativo, né? É. Quer falar umas considerações finais? Queria agradecer a todo mundo que ficou escutando aí a conversa. Gostei muito de bater o papo com você, Fábio. Obrigado. Você tem bastante ideias legais aí, adorei. Tava meio assim, nervosa antes da live. Falei, ixi, o que ele vai me perguntar? Não, mas a conversa fluiu e é bacana, assim, quando
a gente fala com uma pessoa tão carismática que nem você, que a conversa flui. É bacana. Eu sempre, eu sempre digo aqui, nós temos em Foz do Iguaçu um árabe que tem uma loja de carnes aqui bem famosa. E ele sempre fala assim, ele mexe, ele é um cara que ele acorda às 5 da manhã e dorme 1 da manhã. Ele é louco, assim. E ele usa um slogan, a gente faz porque a gente ama. Então, a gente na canoagem, a conversa é boa porque a gente ama a canoagem. Então, se a gente quiser aqui, ficar com esse público aí, podia ficar até meia-noite e ainda tinha assunto para falar E bastante, né? dá para entrar em muito assunto, é verdade. Mas, Ana, assim, ó, gostaria de agradecer mais uma vez. Você também é ótima para conversar. Gosto muito de você, você sabe disso. E eu queria deixar o espaço aberto para quando você quiser conversar. Às vezes vocês fazerem um, um ping-pong. Pode entrar você e um outro atleta de outra modalidade, ou vocês quiserem falar de qualquer coisa. Ah, vamos fazer uma. Ó, decidimos tal assunto e nós queremos conversar com o público aí através da rede social, explicar. O canal está aberto para vocês utilizarem como vocês quiserem. Claro, a gente sempre nós vamos conversar para alinhar também que seja tudo de acordo, que nem digo esse exemplo que a gente deu da paracanoagem, porque às vezes a gente dá uma estudada como melhorar o processo, mas eu acho que está aberto para vocês falarem, sempre que vocês precisarem emitir nota, alguma coisa, podem contar com a gente aí, nós somos de portas abertas. Tá bom, Fábio. Muito obrigada, hein? Já tô até com Obrigado. umas ideias aqui para a próxima conversa, então. Show de bola, tamo juntos aí. Olha que entrou ali o Guile lá de madrugada. Guile, grande abraço, meu amigo. O Guile foi nosso auxiliar técnico da canoagem slalom aqui, morava em Foz do Iguaçu, um craque, é espanhol. Olha que legal. É uma Obrigado galera. pela participação aí. Não, e olha aí, ó, mais uma vez, pergunta pro Guile também o que tem. Agora ele tá lá na Espanha, lá, comandando lá o pessoal da canoagem slalom na Espanha. Olha que bacana. Tamo junto aí. Gente, ó, Ana Paula Fernandes também ali, ó. Todo mundo entrando aí. Gente, muito obrigado. Então, boa noite a todos para vocês. Valeu por essa live. Estamos juntos aí, precisando da gente. Um grande abraço. Ana, grande abraço. Valeu. Boa noite para todos aí. Obrigado por terem ficado escutando a gente. Boa noite. Abraço. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.